os conchavos que eles fazem lá dentro. E eu acho que o Lula cede muito a isso. Entendeu? A favorecer, a fazer alianças que... Ou se vender pela tal da governabilidade, né? Exato. Sempre a desculpa que eles dão. Eu acho que tem que ter um limite aí, um limite ético, e eu acho que ele peca um pouco com isso. Limite ético em que sentido? Você, quando dá um voto na pessoa, você não vota simplesmente... Algumas pessoas vão votar no projeto, sim, mas muitas pessoas vão votar na ideologia. Então rola também uma certa traição. Entende? Bom dia, moça, tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida? Sobre o governo Lula na área econômica. Você acha que ele está indo bem? Cara, eu não tô nem acompanhando, pra te falar a verdade. Não tenho como te responder. Entendi, mas só para te contextualizar mais ou menos de uma notícia recente, e ela é meio absurda, para dizer o mínimo assim, ele comprou um colchão custando R$42 mil e um sofá no valor de R$65 mil. O que você acha dessas informações? Uai, depende com que dinheiro que ele comprou. Com o nosso, né? Se for o dinheiro do público, governo, do estado. Aí não dá, né? Não acho bacana, mas eu não acho que isso entra em corrupção. Não entra em economia. Economia eu não tenho conhecimento para saber o que está acontecendo. Deveria, né? A gestão do recurso público, assim, né? Não é sim. Uma corrupção em termos de crime, assim, mas ética meio que né? A forma de você gerir o dinheiro que é do povo, o dinheiro que é nosso, né? Não sei se você viu, mas tem uma notícia aí também sendo veiculada bastante pela imprensa de que ele está querendo taxar plataformas como AliExpress, Shopee, Shein. O que você acha disso aí? Bom, eu vi alguns deputados trazendo esse tema também. Há alguns anos, o próprio Luciano Heng, vários empresários ano passado, na época eleitoral, só não passou com Bolsonaro porque era época eleitoral. Não, mas eu acho que tem mais tempo do que no ano passado, que eles estão querendo fazer isso. Eu acho assim, a gente tem que ver aí as taxas de importação, porque ao mesmo tempo, não sei, a gente não tem investimento na nossa própria indústria e aí a gente compra caro, né? Um imposto absurdo. E essas alternativas que a gente tem pelo mercado virtual de ter uma concorrência mais justa, né? Acaba sendo taxada, né? Mas é isso que eu falei, eu não tenho, porque seria muito leviano da minha parte vir aqui te dar uma opinião de uma coisa que eu não sei. Eu me comprometeria, inclusive, vim falando de uma coisa que eu não sei. Eu realmente não estou acompanhando, me alienei mesmo, intencionalmente, porque eu não aguento mais polarização política, para te falar a verdade. E aí, depois das eleições, eu saí um pouquinho, fui cuidar da minha vida, porque eu sou mãe solteira. Não, super entendo, assim, que... pouco mais. Claro, a gente, enquanto cidadão comum, é muito difícil. Eu porque faço esse trabalho mais direto com a política. Mas o cidadão comum, assim, que não mexe com isso, né, não tá nessa área, ficar se inteirando, assim, é complicado, né? Mas é importante a gente ficar de olho em pequenos aspectos, assim, para exercer uma cobrança, pelo menos, porque essa questão prejudica tanto, de fato, a gente, que é quem ele disse que defenderia, o povo pobre, principalmente, e não os grandes empresários, que é quem ele está protegendo com esse tipo de ação. Mas é por isso que eu não quero ser leviana com você e falar sobre uma coisa que eu não tenho conhecimento, porque isso é você que está me falando, entendeu? Mas é um fato, não, se você quiser, eu posso até te mostrar aqui agora. Eu não estou te tirando nem nada, eu só estou me colocando aqui como cidadã de fato, que eu não vou entrar me comprometer mesmo politicamente com um assunto do qual eu não tenho conhecimento. Antigamente, sim, eu frequentemente acompanhava diários, de notícias diários mesmo, sim, jornal e tudo, para saber o que estava acontecendo economicamente, mas depois de um pequeno surto, porque a política está pesada para todos nós, né? Eu realmente não tenho acompanhado. Agora, margeando o assunto, falando, não, gente, como assim? Não, você está levando em consideração esses aspectos. Isso que você me falou, não, é absurdo. A questão é muito difícil falar sem ter conhecimento realmente da questão de taxação, de imposto e tudo mais, mas eu não acho justo. Eu acho que no Brasil a gente tende a favorecer em muitos aspectos vários oligopólios específicos, sabe? E continua sendo os ricos
ganhando mais e o pobre se ferrando, mesmo quando a gente vai nessa argumentação de que, não, porque é livre concorrência. Não é, porque a gente está em condições completamente diferentes de concorrência. Se todas as políticas vão favorecer os grandes empresários, eu tenho críticas pessoais já, isso eu posso falar, com relação ao Lula, porque eu acho que eu entendo a questão da governabilidade, eu entendo que é muito complexo como que funciona a política no Brasil para as coisas acontecerem, né, com relação ao balanceamento dos poderes, não dentro da administração mesmo, mas os conchavos que eles fazem lá dentro, e eu acho que o Lula cede muito a isso. Entendeu? A favorecer, a fazer alianças que... Ou se vender pela tal da governabilidade, né? Exato. Sempre a desculpa que eles dão. Eu acho que tem que ter um limite aí, um limite ético, e eu acho que ele peca um pouco com isso. Limite ético em que sentido? Você, quando dá um voto na pessoa, você não vota simplesmente... Algumas pessoas vão votar no projeto, sim, mas muitas pessoas vão votar na ideologia. Então rola também uma certa traição, entende? Sim. Quando você, em nome da governabilidade, entendo, tem que ter governabilidade, mas você ceder a conchavos, a ilegalidades ou questões antiéticas que acontecem lá dentro em nome dessa governabilidade, aí já não é governabilidade. Aí é isso que eu falei, é conchavo, né? É troca. Mas é complicado eu falar de fato porque... É muito complicado, e assim, só pra gente fechar, é meio que um grande acordão da política nacional. Exato. Porque, por exemplo, igual você falou, é horrível essa polarização, mas o povo compra essa polarização. Compram como únicas alternativas viáveis, sim, Lula ou Bolsonaro, que na minha opinião são dois nomes que na prática governam de forma muito parecida, com base nesses conchavos, em privilegiar só os oligopólios e não a gente, que é o povo, que deveria de fato se beneficiar com as ações do governo, e na prática nos deixa refém desses caras, porque, cara, a gente tinha outras opções, que não são muito boas também, mas pelo menos não tiveram a oportunidade ainda e não erraram. A esquerda, por exemplo, tinha o Ciro, mataram o Ciro politicamente, acabaram com ele, porque ele não pode falar mal do papai Lula, né? Porque se falar, acabam com um cara que é de esquerda. Tipo, dentro da direita tinha diversos outros nomes lá de possibilidades também. Só que os caras, não, é só o mito que pode nos salvar do sistema. Fica difícil, mas assim, né? Tá por isso que o debate, né, é importante para ver se a gente... a nossa política, sim, é muito messiânica. Eu acho interessante só esse ponto de tipo, velho, tem que ver. Eu tô aqui na minha hipocrisia, né? Porque eu, de fato, não estou acompanhando, né? Não, mas isso foi deliberado. Foi, não, deixa eu dar uma pausa, porque senão eu vou surtar. Mas a gente não pode aplaudir tudo. Eu sou de esquerda. Eu fui militante muitos anos, depois eu virei mãe e falei, meu filho, fica aí com vocês, porque é difícil. Sim. É difícil essa vida, justamente porque eu sou... historicamente, militante de esquerda. E muitas vezes eu apanhei justamente por isso. Porque político é político. Político é representante. A gente tem uma forma, uma estrutura de fazer isso funcionar. Não dá para botar o povo inteiro lá. Então a gente elege os representantes. Eu detesto fã de político. A ideia de que a gente tem que ser fã, que a gente tem que idolatrar, não é assim, que a gente não pode criticar. Várias vezes critiquei o Lula dentro da minha bolha de esquerda. Nossa, já perdi amizades. Muito pelo contrário, eles deveriam ser cobrados, né? Exato. A regra deveria ser cobrá-los. Exato. Faça o que você prometeu, né? E não o contrário, do tipo... E seja coerente também. Sim. Né? É isso. É isso. Mas muito obrigado pela opinião, viu? Obrigada. Obrigado. É isso, eu tô sempre aí na rua discutindo com o pessoal, porque realmente as pessoas não têm tempo para ficar parando e ver isso. Às vezes vê no feed rolando ali, sim, uma notícia ou outra, né? Mas, pô, é importante a gente debater para ver se a gente consegue mudar essa sistemática de lógica totalmente burra no país aqui, de nos deixar refém e a gente comprar essa onda assim de nomes péssimos, numa polarização de dois caras ruins. Assim. Não, você pode ver lá na eleição do Bolsonaro, a primeira... teve muito a ver, e eu já perdi vários amigos de abrir a boca e falar isso. Gente, mas pra que teimou na candidatura do PT? Não viu que foi isso um dos fatores que elegeu o Bolsonaro? Não vou dizer que é o único, mas não viu que isso foi um dos fatores? Eu fiquei muito apreensiva em 2018 porque a candidatura não saía.
E não tinha, tipo, a gente tinha opções boas da esquerda. A gente tinha a Manuela Dávila, que era nova, ela retirou a candidatura dela para entrar como vice. A gente teve Boulos, que ficou com uma candidatura pequenininha, porque era o Haddad. Sim. E aí a campanha era Haddad e o Lula ficou já dando certa a sua inelegibilidade ali como candidato, Sim, né? Ficou, tipo, insistindo em algo que era inviável. E aí, eleições. Não, deixa o Haddad aqui de canto para funcionar como um porte, meu mesmo. Nossa, isso. É isso que acontece na nossa política, é megalomaníaca. Sim. Porque o PT tinha que ser o grande salvador e adivinha, contribuiu para a eleição. Entendeu? Tipo, não é assim que a gente deve pensar a política, né? A gente é muito... É isso que eu falei, eu entendo historicamente a construção do que é o Brasil e o populismo e tal, mas pra gente mudar, eu concordo com você, tem que ser caras novas, tem que ser outras propostas, não pode fazer essa... Tem que ter governabilidade? Tem. Você tem que dialogar? Nossa, é o que a gente mais precisa nesse país. A gente não tá conseguindo dialogar com o diferente, sendo que a divergência é a democracia. A convivência da divergência é a democracia. A gente não tá com... democracia. Aí o outro fala uma coisa que você não gosta, beleza, eu posso também não gostar. Só que ele tem o direito de falar. Exato. Não tô falando crime, não tô falando de crime, mas tô falando de ideias divergentes. A gente vai pegar na economia, tem várias, sabe? Sim. A gente já não ouve, né? Perdi meu ponto total. Falei pra caramba, perdi meu ponto. Mas era sobre o domínio do PT que você tava falando, basicamente, como isso. ofuscou outras possibilidades. A gente tem que ser mais crítico, sabe, com tudo, com a forma que funciona esse país. Se não tá funcionando, é isso que você falou. Ué, o dinheiro não é nosso. Sim. Quem tá contratando não somos nós, se a gente for pensar praticamente, é isso. Infelizmente tem gente que passa pano pra isso daí. Não, mas veja bem, ele é um presidente, ele tem que dormir bem. Agora... Tipo, não tô dizendo que ele tem que dormir mal, mas eu durmo muito bem no meu colchão de R$1.000 e poucos. Pois é, tipo, agora, ele é presidente, ele tem que dormir bem, tá, mas tenha um mínimo de crítica, de pensar, e se fosse o Bolsonaro no lugar? É isso. Se fosse o Temer? Não precisa pro Bolsonaro. Não iam falar que era um absurdo gastar o dinheiro assim. E se fosse o Temer? E se fosse o Ciro? Você ia criticar. Cara, não dá pra tratar isso. É uma das minhas maiores críticas. Eu votei no Lula muito a contragosto. Eu realmente queria que tivesse uma opção. Eu entendi que nesse contexto, por causa da forma que nós brasileiros lidamos com isso, não tinha muita opção. Não teria chance para os outros nesse contexto. Mas eu votei muito a contragosto. Eu realmente queria mais opções. Não tinha outras candidaturas. A esquerda inteira se retirou. Ficou só o Ciro tomando porrada. Sim. A esquerda inteira se retirou para deixar o Lula ganhar as eleições. E aí o que aconteceu nos debates? Não tinha contraponto. Exatamente. Sabe? Beleza. Quem tinha chance era ele, mas ninguém nem tentou. Não tinha contraponto. Você chega no debate, só tinha todo mundo de direito. Parabéns. Olha aí o que vocês fizeram, sabe? É isso. Acho que é necessário o debate, o diálogo, a conversa, a coexistência de vários pontos de vista. Exatamente, que legal que você tem esse tipo de visão, porque realmente, como você bem disse, aí essa polarização tá muito difícil, né? Muito difícil de conversar, mas eu tô aí na luta. Se você quiser assistir o canal lá depois, é o Wilker Leão. Tô sempre na rua aí conversando com o pessoal sobre essas questões e tal. Tô sempre por aqui também. Massa, obrigado, viu? Prazer. Como é que é seu nome? Sara, Wilker. Aí se você quiser ver lá, tô em todo lugar aí, mas principalmente lá no YouTube e Facebook, que eu posto o vídeo completinho. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigada Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.